A rede urbana brasileira. O intenso e acelerado processo de urbanização ocorrido no Brasil, além de promover o rápido crescimento da nossa população urbana, aumentou o número de cidades em todas as regiões do país. Entre as milhares de cidades, cerca de 5.570 em 2015, espalhadas pelo território nacional, encontramos centros urbanos pequenos, com poucos milhares de habitantes, cidades de porte médio e grande e imensas aglomerações, metrópoles, onde vivem milhões de pessoas. O conjunto formado por todas essas aglomerações urbanas originou uma complexa rede de cidades que chamamos de rede urbana. Conforme já estudamos anteriormente, a formação de uma rede urbana pressupõe também a existência de uma hierarquia urbana, que vai se configurar de acordo com o poder de influência, polarização, exercido por diferentes cidades no interior dessa rede. O maior ou menor poder de polarização exercido por uma cidade se expressa, sobretudo, pelo potencial econômico, pelo nível de centralização de decisões políticas, pela funcionalidade de seus equipamentos urbanos e pela diversidade e complexidade dos bens e serviços que oferece. Portanto, assim como ocorre na hierarquia urbana mundial, no Brasil, os postos mais altos dessa hierarquia são ocupados pelas maiores e poucas cidades que exercem influência sobre todo o país, enquanto os postos mais baixos são ocupados pelos milhares pequenos centros urbanos com influência restrita aos seus arredores. Com base nesses critérios, o IBGE identifica e classifica a existência dos seguintes grupos hierárquicos de cidades na rede urbana brasileira. Grande metrópole nacional. A cidade de São Paulo, com aproximadamente 21 milhões de habitantes em toda a sua área metropolitana, segundo dados de 2015, encontra-se no topo da hierarquia urbana do país, por concentrar a maior parte das sedes de grandes empresas nacionais e estrangeiras. A cidade exerce forte influência econômica sobre todo o território nacional, por estar fortemente integrada aos fluxos mundiais, conectando a economia nacional com a economia mundial. Essa metrópole também é considerada uma cidade global. Metrópoles nacionais. Nesse nível hierárquico, encontram-se as cidades do Rio de Janeiro e de Brasília, com cerca de 12,3 milhões de habitantes em sua área metropolitana, dados de 2015. A cidade do Rio de Janeiro exerce forte influência econômica e cultural. Com cerca de 2,9 milhões de habitantes, dados também de 2015, a capital federal tem expressão econômica reduzida se comparada ao Rio de Janeiro e a São Paulo, mas desempenha importante influência político-administrativa, sendo o centro das decisões políticas de repercussão nacional e internacional. Metrópoles. Nesse nível, encontram-se cidades como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus, com população entre 2 milhões, Manaus, e 2,9 milhões de habitantes, Salvador. Ambos os dados de 2015, essas cidades apresentam economias diversificadas, concentram grandes empresas com forte projeção nacional e importantes órgãos político-administrativos, embora com poder de influência menor que os das metrópoles nacionais. Capitais regionais. Cidades que possuem área de influência sobre as regiões em que estão localizadas. Possuem população que varia de 50 mil a 955 mil habitantes, como Juiz de Fora, Minas Gerais, Londrina, Paraná, Ribeirão Preto, São Paulo, Dourados, Mato Grosso do Sul e Caruaru, Pernambuco. E oferecem estrutura diversificada de comércio, serviços e indústrias. Junto com as metrópoles, essas cidades complementam e polarizam milhares de cidades menores, espalhadas pela rede urbana brasileira.
Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Quais são as metrópoles nacionais do Brasil?